bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. Eu sou o George Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre obesidade. Como a obesidade pode afetar o seu sono? É um tema tão importante em época de Monjaro e tudo mais, né? Então vamos discutir. A gente trouxe uma convidada especial, mas antes da convidada, nós vamos falar de quem? Dos nossos apoiadores, né? Então a gente tem aqui Vital Sono, que é uma empresa que te dá todo o suporte para você empreender na área do sono, toda a parte de modelo de negócio. Então, nossa querida Amanda, nosso querido Irã, que estão aí disponíveis para ajudar você em todo esse processo, né? Exponencial Média que transforma aí seu consultório num negócio de verdade. E que a gente é cliente, né? Que é cliente. É cliente. Então, agora vamos para nossa querida palestrante de hoje. Palestrante porque ela veio para um congresso e a gente aproveitou aqui esse momento. E a nossa convidada, nós somos fã, né, Gui? Sim, senhor. Doutora Carolina Ferraz de Paula Soares, nossa médica otorrinolaringologista e médica do sono. Ela tem título de especialista pelas duas sociedades, né? Ela tem residência médica em otorrinolaringologia pelo IANSP, que é um serviço muito tradicional. Também fez seu mestrado no IANSP, né? Mestrado em Ciências da Saúde, e o doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E também ela é professora, ela é a médica do sono no Instagram. A médica do sono. A médica do sono no Instagram, palestrante internacional, todos os países quase ela já deu aula. Não é isso, Carol? Obrigado por ter aceitado. Gente, obrigada pelo convite. Tava ansiosa para estar aqui com vocês e eu sou fã demais de vocês dois, admiro pra caramba. Já fui aluna do Gui e o G, nossa, não tem nem o que falar do Dr. Jorge, então... É um prazer nosso você estar aqui, meu Deus do céu. Não, ainda bem que casou toda a agenda, né? Não, porque... deu tudo certo. Exato, essa semana eu tô aqui multifunções Carol, em São Paulo. Não mora em São Paulo, mas assim, a gente conseguiu congregar isso tudo pra contar com ela, né? Mas então, agora tá botando o pezinho aqui já, né? Ela tá atendendo em São Paulo, depois não, ela deixar os contatos. Eu fui embora, mas agora eu tô voltando. Até acho que tem um flow da vida, né, meninos? E esse flow... acabou... Eu nunca, na verdade, me desliguei. Se eu for ver mestrado, doutorado... E a gente tem essa sorte, né? A gente tem um círculo de amigos que a gente constrói na medicina do sono. Nós, especificamente, que somos otorrinos e médicos do sono, temos uma panela que é fantástica. Não sei Fiel, né? Fiel, assim, nós somos amigos e outras pessoas que acabam aparecendo na vida, né? E aí eu fui convidada para voltar a trabalhar aqui uma vez por mês. Então, eu tô vindo uma vez por mês aqui para São Paulo. E até apartamento eu tenho aqui, né, gente? Porque eu nunca fui embora de verdade desde a residência, né? Então, estamos por aí sempre. Ai, que bom, porque aí também aumenta a chance dela participar mais vezes com a gente aqui, né? Carol, então você começou falando aí do seu doutorado e, na verdade, você falou que veio pra cá fazer doutorado, depois de ter feito a residência e o mestrado, e você estudou um tema que a gente acha muito importante, que é a questão da obesidade, né? Não, tá muito importante, tá assim, por que tem que falar disso, né? A gente sabe que a gente tem uma pandemia de obesidade, né? Então, é mais do que, por que é uma pandemia? Porque tá matando gente. Então, se a gente for associar dentre as doenças não notificáveis, né, as doenças crônicas não... A obesidade eu acho que é um grande boom e que agora a gente passa com os novos tratamentos, como se brincou, né, Jorge? Em tempos de Monjaro, Zepbound, todos os resultados maravilhosos, mas não é para todo mundo. Né? Inclusive, eu acho que é bem interessante quando a gente vai abordar isso, e que foi o que eu vi no meu doutorado. O meu doutorado foi baseado numa população atendida pelo SUS. Vida real, né? Vida real. E a vida real, não só no Brasil, é que quem está engordando, quem está sofrendo muito, é realmente a população de maior carência, necessidade, né? Então, esse universo que eu tive mais contato no doutorado me mostrou que realmente 1/3 da população brasileira obesa, com sobrepeso, 26% obesa, e a gente está caminhando para todas as... O Vigitel já mostrou e está só piorando, né? Nas capitais é 1/3 obeso. E a obesidade, ela traz muitos distúrbios, não só o sono, mas vários. E o inverso também é quem que dorme mal, quem que não tem opção em... Quem é educado, às vezes, eu acho que a gente tem ainda muito preconceito, né? Se você chegar numa unidade básica de saúde, falar na atenção primária, olha, você tem que dar bola pro seu sono. Parece um luxo, né? Não parece que isso é para a população trabalhadora, para uma população de unidade básica de saúde, parece que está longe. E é um grande erro.
né? Eu acho que ali mora um grande equívoco da saúde que a gente tem que quebrar, e que bom que a gente tem espaços como o de vocês e para discutir. Porque a obesidade vai prejudicar o sono, e o prejuízo do sono, né? Seja por restrição do tempo de sono, que é o que a gente vê aqui em São Paulo. Quem que não é restrito, gente? Para estar 7 horas num compromisso, todo mundo tem que sair acordar às 5. E quem que tá dormindo antes das 10 nessa cidade? Não tem. Eu, quando venho para cá, eu sinto uma privação de sono absurda, né? Eu consigo comer 10 quilos a mais de massa do que eu como no meu dia a dia. E eu acho que é isso que a gente não percebe, né? Então, assim, o quanto a questão da privação de sono ou do sono não de qualidade vai mudar várias coisas, desde hábito alimentar, toda a tua regulação hormonal, e isso vai fazer com que você tenha distúrbios de sono e endócrinos, juntos, né? Então, assim, e uma coisa vai puxando a outra. Então, é muito intrínseco. E é por isso que a gente tem essa importância de estar falando. Não tem. Então, são duas coisas que a gente nem percebe, né? Então, a gente vai começar a partir do pressuposto que a obesidade, então, de fato, é uma doença, certo? É uma doença. Tá. Porque a gente viu, principalmente em época de pandemia aí, muitas pessoas romantizaram, né? A gente teve até mesmo marcas internacionais envolvidas nisso daí, e hoje em dia a gente vê que o mundo está girando ao contrário. Cada vez mais o health, a saúde, né, está à tona nas mídias, nas marcas, e a obesidade cada vez mais vista assim como uma doença. E pensando já, indo para o nosso lado do sono, como que você vê que ela pode de fato então afetar o sono? Então, a gente tem vários estudos que vão mostrar que a obesidade é um fator de risco para vários distúrbios do sono, né? Então, assim, o mais fácil, ainda mais pela nossa formação, é a gente fazer esse link entre a apneia obstrutiva do sono e a obesidade. E até quando a gente for pensar, como é que é essa fisiopatologia que faz a obesidade piorar a apneia? É a parte anatômica, porque aumenta depósito de gordura, né? Não só nas vísceras, mas tem aquela ligação de tudo que... A gente tem estudos que mostram mesmo que o que você ganha de gordura abdominal, você está ganhando em percentual de gordura dentro da língua, ou seja, diminuindo a passagem, o espaço da via aérea para conseguir respirar. Outros mecanismos também estão ali. Então, uma que a gente, quando vai explicar para os pacientes, eles ficam já surpresos, é que para você conseguir abrir a sua garganta, ela é um Foley, né? Então, o volume abdominal que você adquire, principalmente aquela gordura visceral, que vai fazer, né, um volume abdominal, ela vai diminuir a contração e o espaço, a expansão pulmonar, porque o diafragma não consegue descer, e é esse movimento caudal do diafragma que vai puxar a traqueia abrindo a garganta. Isso a gente também, quanto mais obeso, vai diminuir esse mecanismo. Aí tem os mecanismos que a gente vê a instabilidade respiratória, né? Então, isso tanto pela alteração de alguns neurohormônios, como a leptina, próprios hormônios tireoidianos, né? A gente, até a hipercapnia associada mesmo a uma dieta muito rica em carboidrato que a gente pode ter, vai fazer com que a gente tenha um fenótipo de apneia, que eu já vi em outros episódios vocês conversando, que é o high loop gain, né? Aquela instabilidade do controle ventilatório. E eu acho, assim, que é super interessante, mal compreendido a parte da leptina, né? Que é um hormônio mágico, que a gente podia falar horas sobre esse hormônio. Então, a própria gordura, a própria célula adiposa, ela produz a leptina, e essa leptina tem inúmeras funções. Só que no paciente que veio talvez com um pezinho genético para isso, ou por excesso dessa leptina, a célula, o controle ventilatório ali na região de base de crânio para de responder. Então, a gente faz uma hiperleptinemia, né? Igual a gente tem a hiperinsulinemia antes do diabetes tipo 2, a gente ia ter talvez um aumento da leptina, fazendo com que o centro respiratório parasse de responder à leptina. E aí você começa a ter também a apneia do sono por conta disso. E é até interessante que a gente tem hoje, né, estudo de bancada com os animais que tem sprayzinho de leptina para magros, daí já não, né, para estimular essa resposta. Então, na obesidade e apneia do sono é muito fácil a gente ter esses mecanismos muito bem estudadinhos. Só que não é só isso, né? Então, a gente tem aumento de perna inquieta,
porque o obeso ele tem uma alimentação nas diversas alterações, é uma população de maior risco de perna inquieta, é uma população com maior risco de insônia, tanto pelas outras comorbidades do sono que eles têm, e é uma população que muitas vezes já veio geneticamente modificada para ter distúrbio do ritmo circadiano. Então, a gente sabe, por exemplo, que vespertinos, né, a vespertinidade, a matutinidade é muito influenciada pelo gene. E a gente tá numa sociedade que faz todo mundo pensar que é vespertino, né? Todo mundo parece ou quer acreditar que nasceu para viver, para funcionar à noite, apesar de que não vai dar. E isso faz um aumento, se eu não me engano, de 400% da chance de você ser obeso. Porque você vai escolher, então o vespertino, ele acaba tendo escolhas de proteína e carboidrato no pior horário possível, que é à noite. Então, a gente tem vários distúrbios do sono que vão ser mais frequentes no obeso. E a via também é do outro lado. Então, o Gui perguntou, né, da via da obesidade piorando o sono. A gente tem, eu destacaria, eu acho que essas, assim, realmente, distúrbio, a apneia, distúrbio de ritmo circadiano, a insônia, né, com certeza. E aí, porque os mecanismos também de compensação serotoninérgica, dopaminérgica que a gente tem entre o prazer de comer e é muito parecido com o do próprio questão insônia. De recompensa, né, exato, que às vezes modifica assim, tudo. Se você for ver, a TCC é super necessária para tratar a obesidade e para tratar a insônia. Exato. Né? E essa abordagem, ela, quando a gente consegue, e tendo até no congresso que a gente vai participar, e hoje a gente vai votar na mesa sono e obesidade, e tô muito feliz. A gente vai ter nutricionista falando da cronobiologia, da crononutrição, que é super bacana. As escolhas do que a pessoa bota na boca vão influenciar no sono e vão influenciar nas doenças que ela pode ter. Eu acho muito legal. Eu acho interessante porque a gente está falando dessa relação obesidade e apneia, né? E a gente está falando de uma doença multifatorial, obesidade. E outra doença multifatorial, que é a apneia. Duas questões que a gente não consegue olhar por uma única ótica, né? Não, a gente não consegue. E um dado super importante é o volume de gordura na língua, né? O quanto que isso é primordial nessa questão da apneia, e tem estudos mostrando, né, exatamente o quanto que você perde gordura, que você perde também, você já tocou inicialmente nesse ponto, desde dos trabalhos lá do professor Schwab, como outras questões envolvidas, meu doutorado, né? Até o meu doutorado foi o pessoal lá da Filadélfia, né? Então, na UPenn, eu tive meu doutorado, a gente fez aqui na USP, com pacientes lá de Cascavel, da cidade que eu moro, que é lá, que são atendidos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o meu trabalho de doutorado, a gente avaliou a via aérea, né, pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica, que, digamos, é o tratamento, na minha opinião, mais democrático. Chega, né, para as pessoas, ele chega. Ele aqui chega. O SUS, ele pode ter vários defeitos, mas querendo ou não, ele funciona aos trancos e barrancos, mas ele funciona. E a bariátrica, ela tem vários tipos, né? Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente tem um leque de técnicas, né? A que eu acho que realmente acaba tendo maior impacto metabólico realmente é o Y de Roux, que é a desabsortiva, que foi o material do estudo. E aí a gente avaliou principalmente a população, foi focado na população feminina, pré e pós-operatório, que mudou na garganta. Diferente do trabalho que a gente tem, é o mesmo grupo lá da UPenn que fez essa associação de que a melhora da apneia era por uma redução do volume da língua, que foi um trabalho que eles publicaram lá em 2014. O nosso trabalho, ele já não encontrou essa correlação com a língua. Nas mulheres, a gente encontrou uma correlação com a altura de via aérea, uma tendência de correlação. O nosso N foi muito inferior a, né, brasileiro pesquisando, a gente não consegue o mesmo impacto estatístico que eles lá, mas com a altura da via aérea. Então, essa questão da tração caudal, quando você diminui a via aérea, você dá mais espaço para depois a garganta esticar e assim dilatar e abrir durante o sono. E a gente conseguiu com a circunferência cervical. Então, a circunferência cervical, que é uma coisa que a gente tem em consultório, né? Então, eu vou ficar olhando o volume da língua. Não, eu vou propor perda de peso, porque quando saiu esse trabalho do Schwab, eu lembro a primeira vez que eu olhei, eu falei, e agora? Eu vou fazer ultrassom para ver o tanto de gordura que tem na língua, para daí, esse é apneico, que tem muita gordura na língua, esse é o que eu vou tratar a apneia dele via
obesidade? Não existe isso, né? É porque aquele trabalho foi super difícil de fazer, né? Mesmo numa grande com universidade. ressonância. Exato. Então, assim, todos esses trabalhos da equipe do Dr. Schwab, os últimos 15 anos, ele usa ressonância, né? Até quando eu fiquei lá com eles em 22, eles estavam começando a fazer uma ressonância com a polissonografia de noite inteira. Coisa, assim, surreal, que eu não acreditava que eles iam fazer e fizeram. E aí, ainda ele apresentou aqui no Mundial do Rio, 2 anos atrás, sobre os primeiros dados que eles estão juntando. Mas eu acho que é super importante. Eu estou numa fase de medicina integrativa, assim, digamos assim, de medicina, de voltar a ser mais médica do que só olhar cirurgião, o global, né? olhar o global. Qual que é a perda do paciente de tratar a obesidade? Então, o Gui comentou ali, o doutor Guilherme estava, eu não sei se chama de Gui. Gui, pode chamar de Gui. Fique à vontade, assim, aqui nós estamos entre amigos, entre amigos. Até tô lembrando da mãe do Jorge, então, para a mãe do Jorge, doutor Jorge Pinheiro, doutor Guilherme Bressanini, você manda um beijo para sua mãe. Essa foi a homenagem a ela. Mas o Gui falou de que a gente teve eu acho que o grande problema não é que a gente glamoriza, né? Como a rede social, o quanto tá ficando fácil, a gente tá querendo desmistificar o que é a obesidade. Ela é uma doença, mas ela não pode ser vista, a pessoa não é obesa porque ela quer. Então, a gente tem que quebrar o preconceito. Existe muito preconceito em torno da obesidade. E uma das maiores dificuldades mesmo, quando você vai abordar um paciente com obesidade, é você fazer ele aceitar sem se sentir julgado que ele tem uma doença. Eu nunca vi um paciente hipertenso se sentir julgado. Gente, muito hipertenso é hipertenso porque come errado e não faz exercício, mas ele nunca se sentiu julgado. E é interessante. Agora, o obeso, ele se sente julgado. Interessante então, isso, Carol, porque eu até te interrompi, porque na verdade a obesidade ela vai de todas as faixas etárias. Então, outro dia eu estava ouvindo um endócrino pediatra que ele estava falando o seguinte, que às vezes você chega para uma criança que tem obesidade e diz, olha, vai fazer esporte coletivo. Chega lá, essa criança, ela é mal recebida, porque às vezes o desempenho, uma criança que já não faz, piora todo o contexto. Em vez de você ter só uma criança com obesidade, você vai ter criança com obesidade sofrendo bullying. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais gentil, né? A gente não, longe de romantizar a doença, mas a gente olhar gentil para aquela pessoa, porque a gente não vai julgar uma pessoa que tenha hipertensão, diabetes, mas gente. A gente julga... Exatamente, né? Perfeito. Eu acho que, então, a ideia que teve muito na pandemia foi a gente parar com esse preconceito quanto à obesidade. Né? E eu sinto que dentro dos médicos ainda tem muito médico que vai olhar para o paciente e falar assim, é só fechar a boca. E tem, viu? Cara, tem muita gente. Chega na gente, alguns que falam assim, falou que é só perder peso que vai melhorar, mas calma, vamos olhar primeiro o teu sono, porque ele influencia também nesse ganho de peso, né? Então, é muito comum ainda aparecer pacientes com esse perfil. Passou no médico e falou, não, porque você tá acima do peso, por isso que você tá assim. Assim, não, então assim, e quando a gente vai abordar, isso eu gosto muito, quando a gente vai falar, eu chamo de TCC, mas você tem que ver, primeiro você tem que esquentar o paciente, digamos, para ele conseguir... Educacional, né? Fazer a ação. Né? Então, enquanto ele não enxerga que a obesidade é uma coisa que é uma doença, mas que ele tem ferramentas, e aí eu acho que vem muito... Quando eu tenho um paciente obeso e ele está no tratamento de apneia, e eu falo, olha, se você perder peso, isso é uma chance, ele olha para mim, mas eu não vou no endócrino. E eu até parei, gente, sabe? Nesse último ano aí... Eu andei estudando mais a tirzepatida, claro que eu tenho suporte de colegas endocrinologistas, mas eu já prescrevi, eu tenho alguns pacientes que eu estou começando, FDA approved, a tirzepatida para apneia obstrutiva do sono, e eu encaminho muito. Então, pacientes que chegam para mim, que a gente conversa, fala, você já tentou perda de peso? Você já foi com nutricionista? E quantos que você tem de sobrepeso, né? Então, quantos pacientes nossos com apneia ou com queixas do sono vão chegar
chegar no nosso consultório com IMC acima de 27, 28, que a perda de peso pode ser uma opção de tratamento, que já passaram na nutri, no endócrino, que já tentaram, já tiveram falhas de diversos tratamentos. O que eles não estão precisando, na minha opinião, é serem sentidos que eles estão sendo empurrados de novo. Na verdade, jogados para vários profissionais, exato. né? E aí eu vejo que quando a gente vai trabalhar multiprofissional, né, uma equipe multi, ela funciona às vezes muito melhor quando eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar a tirzepatida, só que eu não vou saber, porque não é a minha área, como é que a gente vai avaliar o teu metabolismo. Então eu começo um tratamento, passo ele para algum colega endócrino que esteja aqui, reforço com ele, olha, o que você já fez que deu errado ou certo na tua parte nutricional? Né? E aí geralmente eles falam. E aí a gente fala um pouquinho de cronobiologia. E essa parte da crononutrição, gente, é apaixonante. Você combinar com ele, e muitas coisas vão casando sem querer, né? O universo conspira a favor. Explica um pouquinho esse negócio, então, pro pessoal aí entender. Pro pessoal entender o que né? você tá falando, sabe? Então, gente, é assim, por exemplo, os pacientes obesos, eles vão ter um apetite, o dormir pouco ou dormir mal, seja porque ele é obeso e tem distúrbio, eles vão ter algumas preferências alimentares que vão fazer com que eles consumam poucas proteínas, consumam mais carboidratos e consumam poucas vitaminas e alguns minerais também. Então, a gente pode melhorar muito eles se você vai avaliando junto. Não quero fazer o trabalho da nutricionista, mas se você, médico, não sabe, se você não pede, porque quem que tem que pedir o exame de sangue? Sou eu. Mas eu tenho que reconhecer que essas deficiências nutricionais nesse paciente e a reposição, a suplementação pode fazer muita diferença. Tá? E faz. Tá? Então, você tirar glutamato desses pacientes, a gente não pergunta, médico falar de glutamato, meu Deus, é quase pecado, né? Então, não é só tirar o Sazon, tá, gente? Não é pra parar. Ele tá em outros alimentos. Tá em vários, quase todos os alimentos que são industrializados, a gente tem sais glutamato para fazer a estabilização. E é essa população carente que eu estava falando que vai estar mais exposta a esse tipo de sais que são usados para ser conservantes. Então, o obeso, ele vai ter mais glutamato, e glutamato vai mexer no neurotransmissor e na inflamação desse paciente. Então, a gente fica retroalimentando. Quando eu mostro tudo isso para o paciente, acende uma luz de esperança, entendeu? Ele falou, nossa, agora eu tô entendendo por que eu tenho que parar de comer os Cheetos por mais que eu esteja desesperado. E você abre o canal para conversar, né, com esse paciente das escolhas que ele está fazendo e dos horários. Então, que eu até estava brincando que uma das coisas que a gente pode estar muito em voga, né? Ainda está caindo um pouco, mas é o jejum intermitente. Estão falando cada vez menos, né? Não, vamos ressuscitar o jejum intermitente, gente. Porque 2 horas antes de dormir, é ideal que você esteja em jejum mesmo. Então, você vê o horário de cama, né? Faz aquela proposta do horário, do tempo de cama do teu paciente e coloca a janta dele 2 horas antes. Fazer o paciente entender que a rotina é fundamental não só para o sono, mas para a alimentação. Tem uma frase que eu falo todo dia no consultório, que assim, tem 3 coisas que você não manda. Você não manda na hora que você quer ter fome, você não manda na hora que você quer fazer cocô e você não manda na hora que você quer dormir. Exato. Vai encaixando na sua rotina e nos seus hábitos para isso acontecer. Então, assim, quando eles vão pensando, não, eu consigo, não consegue. Né? Então, assim, todo mundo que tá em casa agora para e pensa. Você consegue? Agora eu quero ter fome. Você não consegue. Mas se você fez um jejum, se você escolheu tal coisa para comer, você tem como ter um controle. E eu acho que isso que falta muito no paciente com obesidade. Ele sentir que ele tem esse controle e que não é que ele vai ter cura, mas que ele tem um certo controle. E que ele tem profissionais que estão junto com ele, sem preconceito, sem julgamento, que vão conseguir trabalhar tudo isso, né? E gente responde muito bem. E nesse embalo, você já vai ver assim que a insônia melhora porque a ansiedade diminuiu, a depressão melhora porque começa a se aceitar melhor. Ele faz opções, né? Tipo, eu tô mais gordinho, mas é isso. Tá, então, peraí, se a gente não vai seguir essa dieta, será que a gente vai entrar com tratamento medicamentoso? Ou se a gente já teve tantas falhas e agora o nosso risco de saúde, então eu tenho uma apneia muito alta.
Eu tenho um metabolismo que está muito alterado. Eu já tenho apneia, tenho diabetes, eu tenho risco cardiovascular real. Eu já tô com uma insuficiência cardíaca leve, já tenho remodelamento do ventrículo esquerdo. Eu vou olhar para esse paciente e falar, o que você acha da gente pensar agora na bariátrica? Você já tentou. Você quer tentar mais uma vez? Estou aqui. Você vai em quem você quiser. Você é uma aliada dele, né? Exato, eu acho, e não é tão fácil, sabe? Eu tô falando com vocês e vem uma paciente que eu atendi, que é das coisas que a gente vai crescendo na vida, né, Gui? Eu atendi no convênio, tô saindo do convênio, por quê? Porque em 20, 30 minutos, que é o que eu consigo dar para um paciente de convênio, ela se sentiu cobrada. É uma paciente jovem, obesa, ela veio comigo logo depois da gestação. E fez a polissono, porque o marido não queria dormir com ela. Eu falei, não, você acabou de ter o bebê, vai dar certo, não sei o que, vai perder. Ela voltou 2 anos depois, já tinha passado com outros 2 médicos e falou, eu não vou usar aquela máquina e não vou operar. Eliminou 2 possibilidades. Eu falei, então, acho que a gente vai ter que falar mais da perda de peso. Ela ouviu, o marido, a gente ficou na consulta enquanto estava junto, gastando mais tempo, vendo por que na rotina dela ela não conseguia se alimentar melhor ou pior, porque você tem que conversar da rotina da pessoa, o horário, por que ela faz? Ah, não, porque ela tem que pegar a criança, ela tem que fazer a comida da família, ou vão tocar fazenda, então a marmita tem que ter macarrão, porque senão não aguenta. Então, você vai entrando na rotina, aquela consulta que você se atrasa um monte. Na hora de ir embora, ela falou assim, então você não vai me tratar. Foi no Google e ainda meteu a boca, que eu falei que ela tinha que emagrecer e pronto. Eu falei, porra, gastei 40 minutos falando tudo. Não era só para emagrecer, mas é muito difícil. Então, isso que você está falando é muito importante, porque como a gente volta naquela questão, que é uma doença que envolve diversas nuances, né? E aí a gente está falando, por exemplo, se a gente conversar de como é a nossa alimentação, nós temos ideias diferentes de alimentação que veio questões culturais, familiares envolvidas. Então, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu como bem. Mas o que é comer bem para você? Então, a gente tem que elencar tudo aquilo, porque num país desigual como o Brasil, e nós somos pessoas privilegiadas de estarmos num lugar que a gente pode ter acesso a alimentos saudáveis, o mais barato é o industrializado. Então, às vezes, aquela pessoa na vida muito corrida, ou às vezes uma necessidade financeira, compra aquilo que muitas vezes é o fácil, é o mais barato, mas que é extremamente prejudicial para a saúde. Tóxico, quase, né? É tóxico. Não, muitas vezes é gostoso ainda por cima. Mas vem com esse sabor porque o nosso paladar está pervertido em função de tudo isso. Aí vem a grelina e a leptina, exato, né? A grelina, então, quando a gente voltando lá na fisiologia do sono, então, quando a gente está dormindo bem, a gente tem uma redução da grelina e um aumento da leptina. A leptina é um hormônio desconhecido super-herói. Até a gente falar, sei lá, desses trabalhos mais recentes, sei lá, quando que a gente começou a falar de leptina? A gente não faz 10 anos. Né? Eu conheci a leptina não no endócrino na faculdade, eu conheci a leptina... Não fala muito na endócrino na faculdade, eu lembro da leptina por causa da apneia. Exato. Quando ela surgiu como opção de tratamento e quando a gente estava falando da resistência periférica à leptina, dos trabalhos do doutor... Ai, meu Deus do céu. Que ele veio até do Seva. Isso, lá esqueci o nome correto, John mas Hopkins, é da John Hopkins, que ele veio aqui para o Brasil. Isso. E o Dr. Seva Palotsky. Isso, exato. Seva Palotsky. Ele que ama. E assim, tanto quando eu conversei para ele que eu estava fazendo meu trabalho de doutorado dele, você não tá medindo leptina pré e pós? Eu, não. E lá super frequente eu falei assim, mas como assim? Dele, mas é que você tá fazendo pesquisa. Mas deve ser caríssimo. Gente, nem é tão caro. Quando eu vejo que a gente tem gente aí pedindo mobilidêmio no exame de sangue, uma dosagem de leptina não é tão cara. E você talvez tenha assim como a gente pede insulina com Roma, exato, né? Um índice ali talvez a gente esteja, né? E assim, eu tenho, quando eu vou dar aula e quando eu venho conversar, eu tô vendo que assim, eu saio com mais dúvidas e ideias. A gente precisa andar muito ainda, né? Exato, será que não era? Então, quem que é o paciente? O que tem a resistência periférica à leptina, talvez ele precise de um tratamento mais radical que só a perda de peso não seja. Se vocês me perguntarem, Carol, os tratamentos no mundo inteiro mostram que você faz a bariátrica e curou a apneia? Não, gente, 40% continua. Porque eles continuaram com sobrepeso. Não exatamente. Por exemplo, no meu estudo, as mulheres pós-menopausa, a melhora não foi tão grande.
Por quê? Porque a menopausa, diminuição do Estrógeno. estrogênio, faz elas acabarem tendo um depósito de gordura diferente, mais visceral, mais língua, mas não deu diferença no volume da língua, nem pré nem pós, comparando Olha o grupo só. menopausa e pós. Então fica assim, tem coisa que não deu. Será que não era a leptina? Será que não era o tempo que elas estão? Ou será que elas... Tem muitas variáveis aí que ainda que a precisam gente ser ainda melhor não decifradas, sabe? né? A gente tá... Eu acho que a gente tá vendo. com um quebra-cabeça incompleto. E a gente tinha uma tendência a olhar para as peças separadas, né? Você como médica do sono, então, assim, você tem esse olhar de integrar as duas coisas. E também tem a questão, assim, do quanto que a gente enxerga a obesidade realmente como uma possibilidade de tratamento da apneia. Porque, às vezes, a gente recebe o paciente com obesidade, a gente vai para todas as estratégias, mas muitos profissionais não estão encaixando de forma muito clara o tratamento da obesidade nisso. Eu ainda vejo essa dissociação. Então, E quando- dentro Exato. dentro do médico do sono, ele não vê que ele tem que se envolver Que com as precisa. duas mãos Exato. no tratamento da obesidade. Senão não E vai. o outro lado é pior ainda. Não, Jorge. aí você vai daí pra se a gente for endócrino. ver na endócrino, que o pessoal dá melatonina, ou pior, né? É. Tem muito endócrino, quando a queixa de sono, ele pede polissono. Eu tenho laboratório de sono. Quem que mais pede depois dos otorrinos e pneumos? Cardio. O profissional que não é Endócrino? médico do sono Não é o pede. cardiologista que pede. Endócrino não. eu Pede tenho, aqui em São Paulo? Não, eu pede. trabalho no laboratório do sono, eu conto nos Nutrólogo não dedos, os endócrinos que pedem para avaliar a apneia. Agora, e receita de melatonina, indutor do sono e antidepressivo Tudo junto. sedativo? Aí a Direto. gente vê rolê, Sem contar Obesos as que fórmulas estão- mágicas, né? de As fórmulas triptofano, mágicas, com GABA, porque na verdade eu até conversei recentemente isso no Instagram, né? Como é que entra essa questão do sono? Eu não durmo bem, fala na pergunta final, né, da consulta e vai pelo caminho fácil de dizer, você não dorme bem. Às vezes não dorme bem porque eu tenho apneia. Aí não, põe melatonina. E aí, gente- lembrando que é um hormônio que pode desregular o metabolismo, Quando a gente né? fala de distúrbio de movimento, então eu comentei que tem diversos mecanismos, né, da absorção intestinal e gástrica, que o obeso vai ter menor absorção de ferro. Mas como ele Lembrando- tem uma doença inflamatória que aumenta a ferritina, a galera não pede dosagem de ferro sérico, nunca perguntou se ele tem movimentos durante a noite, se durante o... né? Então a gente não investiga movimento periódico de pernas, muito menos síndrome de perna inquieta, que é frequente pra caramba. Então, e você vai... Olha o cenário, né? Olha Preocupante. como é fácil, como era Não. fácil você conseguir abordar e é falta dessa sincronia. E às né? vezes esse indivíduo com obesidade, síndrome de pernas inquietas, vem com insônia inicial. Aí vai para um Zolpidem, vai Fica para viciado em mais uma vai coisa pra que uma dá melatonina. vício dopaminérgico, que vai Exato. piorando o caso dele. Às vezes um hipnótico que vai trazer um transtorno alimentar durante o sono, com amnésia, tudo isso, né? Eu tive um caso de uma paciente... Esse eu não vi, vocês já gravaram o Não. comer dormindo? Gente, esses são os meus piores pacientes, são os Eu ia obesos. exatamente Conta a falar tua isso. história. Eu tive uma paciente durante a residência, que ela era uma paciente que tinha realizado bariátrica, né? E ela veio já com uma prescrição de outro profissional usando Zolpidem. Só que, lembrando, né, uma das contraindicações são transtornos, né, comportamentais relacionados ao medicamento. Ela começou a ganhar peso de forma Misteriosa. progressiva e misteriosa. E ela morava junto com o marido que tinha limitações no movimento, tinha tido um AVC, ele era restrito ao leito. E ela começou a dizer que ele fingia a doença porque durante a madrugada ele assaltava a geladeira ao ver dela. Então, criou um conflito familiar, ela ganhando peso, achando que o marido fingia uma doença, até que um filho foi dormir um dia em casa, que precisou, e viu a mãe de forma dormindo, sem ter memória disso, foi lá e comeu. E lembrando que pode comer coisas que não tem menor sentido, carne crua, alimentos estragados e outras questões. E aí ela foi procurar ajuda. Então, assim, olha como o problema é muito mais complexo do que simplesmente medicar, do que simplesmente deixar seguir, mas investigar e acompanhar esse paciente. Essas histórias a gente vê. Quer ver? Eu tenho desses, assim, tipo essa tua paciente, você falou. Até eu imaginei que com esse AVC talvez tenha uma depressão, né? Exato. E os bipolares? Sim.
capítulo Pacientes com Bipolaridade. E aí que eu vejo, assim, o quanto que eu gosto muito de cirurgia. Gente, eu ainda opero, eu amo fazer centro cirúrgico. Mas eu não tô, você não desvê, né? Depois que tirou o véu, você não consegue... Não volta mais, é um caminho sem volta. E eu tô nisso demais e espero que muita gente, que o podcast de hoje seja exatamente tirar esse véu, assim, de que você não vai conseguir fazer controle. O paciente chega no teu consultório, você simplesmente, tem um TAB. Qual TAB? Você tem que estudar. Você tem que saber o mínimo. Não que eu vá virar um psiquiatra. Não, ninguém mas tá tem falando que disso. entender isso. Porque um dos sintomas, quando eles estão ativados, é realmente fazer o distúrbio de ritmo circadiano. Aí eles vão trocar dia pela noite, a alimentação vai pro buraco. Assim, absurda, fica né? o dia inteiro depressivo na cama, come, deita de novo, e aí ganha peso, e aí faz apneia, e aí piora, e aí eles fazem episódios, às vezes, até de psicoses, quando estão depressivos demais. Então, tá tudo muito integrado. É aquele olhar integral que você falou no começo do episódio, né, Carol? Eu acho que é... Enfim, gente, voei. Não, é que eu acho que a gente tá aquecido aí, porque essa é uma discussão presente mesmo nas mídias, nos consultórios, né? E eu lembro daquele estudo clássico da privação de sono e obesidade, que é uma curva em U. Porque exatamente, é quem dorme pouco e quem dorme muito também, né? Quem dorme muito. E assim, o dormir muito, a gente nunca lembra que a gente às vezes, o cara dorme muito porque ele é um dormidor longo. Mas às vezes ele dorme muito porque ele tem uma depressão. Tem uma doença, ele já tem alguma coisa estabelecida. Então, entendeu? Por exemplo, eu estava falando da bipolaridade, que é uma alteração de neurotransmissor que a pessoa já tem. O cérebro dela é diferente. Então, ela vai ter realmente, quando ela está em um jeito diferente do metabolismo dela funcionar. Né? E você falou, agora eu lembrei até que a gente tem uma meta-análise que mostra a restrição do sono. A gente tem... Eu só li, quando você falou do aumento, eu falei, não, eu só lembro do sono curto. Tem uma meta-análise lá que junta um monte de trabalho, de quem fica dormindo entre 3 horas e 40 até 5 horas e pouco. Então, não é restrição parcial do sono que eles chamam. E isso fez você ter uma necessidade, né, de energia de 358 quilocalorias. Então, por uma noite de sono que você dormiu entre 3 horas e meia e 5 horas, você precisou comer um Big Mac, né? Exato. Não é? O Big Mac tem 350, não é? Por aí. Então é um Big Mac a mais que você enfiou de necessidade, de vontade de comer. Olha só, esses dados são super importantes para ilustrar, porque segunda-feira é o dia da promessa da dieta, né? Então a gente vai lá, vou começar. E eu acho interessante porque as pessoas... E você começa na segunda, que você já fez privação de sono na sexta. Exato. E no sábado. Trazendo aquele sentimento... domingo à noite, porque na segunda você ia começar. Trazendo aquele sentimento de culpa sempre, né? Aquele pesar. E aí a gente faz 1 milhão de promessas, né? Exercício físico, vou fazer isso, fazer aquilo. Nunca o sono entra como uma opção. Tô errado? Não. Nunca se pensa no sono como algo que eu também preciso priorizar. Então hoje a gente já falou disso aqui em outros episódios, né? Que é o tripé. Alimentação saudável, exercício físico, regular e sono. E não dá pra gente elencar um que é mais importante. Mas desses 3, o sono é o mais esquecido, infelizmente. Não, e quando eu vou falar, eu aqui em São Paulo a gente tem que muito bate-papo com o Uber, né? Até o Jorge estava me ensinando que se eu não quiser dar aula e atender de graça nos Ubers mais, porque eu não consigo, né? A gente é tudo apaixonado, né? A gente fala demais sobre isso. Pra eu colocar lá no sem Uber conversa. sem conversa, porque eu não sei usar tanto isso assim. Mas eu tava conversando ontem até com o Uber que me levou pro HC, porque, cara, qual que é a época do desenvolvimento do ser humano que ele mais aprende, desenvolve, cresce tudo? Infância. Bebê, né? Infância, bebê. O que mais esse serzinho faz? Dorme. Acabou. Então, é só observação da natureza. Você só precisa observar. A gente está muito metido, né? A gente está muito metido. A gente quer estudar, mas a gente não tem capacidade de observar. Então, quando eu vejo assim, o bebê no primeiro ano de vida, ele passou mais de 50% do tempo dele vivo dormindo. Não é à toa, gente. Não é à toa. Não é à toa. Né? Então, todo o desenvolvimento... Por que a gente dorme? A gente dorme por diversas funções, não só metabólicas, mas muitas orgânicas. O teu DNA depende do teu sono.
né? Então, a gente não pode deixar. Eu discordo de você que os 3 são importantes. Eu acho que a gente é mãe de todos. Eu acho assim que se você não... Talvez o bebê, antes de se exercitar, ele tá dormindo. E tem essa questão E a também. alimentação pode ser restrita. O bebê sofre, se ele ficar alisando só com a mama, tá tudo certo. Agora, o dormir, ele tem que desenvolver. E desenvolver, se você for ver o dormir que tem lá da gestação para os 2 anos, o quanto esse dormir fisiologicamente, né, neurologicamente, lá na eletrofisiologia, quanto que mudou? Exato. A gente que trabalha com sono é muito humilde, né? A gente fala que é o sono, a alimentação, mas eu acho que o sono é o mais importante é também. É o que eu tô te falando. Vamos fazer meio Vamos comprar essa briga. Vamos lá. Vamos comprar essa briga. Não, Médicos nesse do tripé sono. a gente tem que ganhar. E que me prove alguém o contrário. É isso aí. Não, Vamos concordo. fazer privação de 1 semana de sono, 1 semana de carboidrato e De 1 só semana salada. de exercício. Quem que morre aí primeiro, né? E lembrando, né, que a American Heart Association fez esse destaque aí para o sono, colocando com o 8º pilar para a saúde, Olha né? só. Aquele documento lá de 8º. 2022. Ele tá feliz, Não, ele fala isso feliz, não né? em ordem de prioridade, mas que antes eram 7. Mas como que não vinha antes isso, Eram né? 7. E aí, assim, como que você fala que tinha lá, você controle de pressão, colesterol, tudo isso, glicemia, e não se falava em nenhum momento do sono. O cardiologista, ele é esse profissional que ele acaba sendo o médico que atende todas as demandas, Ele é o pelo clínico menos... de confiança. Exato. Então, assim, como que cardiologista não falava de sono? Então, eu sempre digo que quando se coloca num pilar alguma coisa, é porque a gente não tá fazendo de chamar a atenção, né? Colocar um recadinho na geladeira. Não esqueça de pagar a luz, a energia elétrica, porque você não está esquecendo. Então, a mesma coisa. A American Heart Association fez isso, né? Lembrando que obesidade e sono, elas não... a gente estava discutindo isso e me deu, assim, 1 milhão de starts aqui na minha cabeça. Cara, como a gente olha tudo separado? É e aí absurdo. volta o integral que você tava... Que te mudou, né? E eu tô muito apaixonada, assim. Foi o que fez voltar para São Paulo. Foi essa chance que eu tô tendo de olhar tudo de uma forma super integrativa. Esse movimento e assim, profissional, é ruim né? porque quando na boca de um médico sério, né? O integrativo já causa... Mas não tem, gente, né? A gente tem que ser médico. No meu trabalho de mestrado, eu tinha estudado alteração de pressão arterial e apneia do sono. E eu tinha excluído os obesos. Né, no critério, porque era cirurgia de sono, a gente estava estudando o efeito da faringoplastia lateral no controle da pressão arterial com mapa. Então, e é um dos poucos estudos até hoje no mundo inteiro que mostra que cirurgia presta para fazer a prevenção de doença cardiovascular e em tratamento de apneia, né? Então, assim, a gente teve uma redução maior do que a próprio uso de CPAP com cirurgia. Eu vou fazer uma questão provocativa aqui, Carol, porque assim, você é uma médica do sono, que você é cirurgiã, você é clínica, você faz você transita... Eu tô precisando de um clone também. Exato. Você transita bem entre essas áreas, né? Porque, por exemplo, se chega um paciente que tem indicação cirúrgica, você vai lá e você opera. E também você pode até não indicar uma cirurgia, né? Porque esse olhar, né? Então, assim, e você está estudando, você foi do grupo do professor Michel, que é um grande pesquisador de cirurgia, um gênio, e que você colaborou e colabora ainda em muitos processos, né? Então, esse papel da cirurgia aí na obesidade. E aí a gente você estudou a bariátrica, né? Todo esse papel do sono e bariátrica, que é um ponto super importante, lembrando que mudaram os critérios de bariátrica esse ano e agora a apneia do sono grave, ela pode entrar para um IMC um pouco menor, que antes a gente... Exato, porque antes a gente podia ter diabetes, hipertensão, mas a apneia não contava. Só que a apneia é quem causa hipertensão e diabetes. Exato. De novo, o sono, Isso já é um ponto muito positivo, exatamente naquele contexto de chamar atenção para o que não está sendo feito. Porque agora, se eu não estou enganado, me corrijam, o IMC de 35 com a apneia grave já tem indicação de cirurgia bariátrica, né? E agora as cirurgias faríngeas, né? Que você dá muita aula. Assim, quando fazer e não fazer quando tem essa correlação com obesidade, né? A gente não tem cenário. O que a gente vê, assim, alguns trabalhos, por exemplo, se a gente for olhar a cirurgia do implante de hipoglosso, nervo hipoglosso, tá? O estudo lá, o STAR, ele cortava acima de IMC de 32, né?
Então, o obeso estaria fora. Eu, na minha prática clínica, eu não vou... 31, 30, é o que eu vou usar. Então, eu não opero obeso. Obeso, aquele 35, por quê? Porque ele tem um risco muito maior de complicação. Né? Então, a extubação de um paciente com obesidade é difícil, né? Então, você imagina, o cara está privado de oxigênio, você colocou um tubo, tirou o esforço respiratório, a chance dele fazer a apneia central é enorme e você ter dificuldade de extubação. Até certos anestésicos precisam ser melhor pensados. E isso né? não vai ser só na noite, eu estou falando da extubação, mas isso pode acontecer dias depois. A gente tem alguma coisa sendo estudada agora, quando a gente vai falar quando você põe o CPAP, a gente pode ter apneias centrais transitórias, certo? Exato. E a gente nunca estudava isso com cirurgia. E nunca tinha parado para pensar que isso podia acontecer. Pô, eu vou tirar uma apneia. Pum, tirei. Será que ele não vai fazer central? Porque agora eu tirei o problema. Será que agora o cérebro dele que passou anos faltando treinado oxigênio de um jeito. vai achar legal? A gente não estudava. E agora a gente está vendo que com o implante está acontecendo. Olha só. Tá? Então, assim, tá acontecendo. E aí a gente começa a ver de novo que existem mais perguntas e muitas perguntas. Então, o obeso, Jorge, eu acabo não gostando de operar. E tem uma coisa muito simples, assim, muito mecânica. Quando você... Na obesidade, tanto o meu trabalho, né? Quando você vai ver esses trabalhos que são lindos do Dr. Schwab lá, que até o Andrew Wuckman, que é quem faz a reconstrução, todas as figuras a gente deve ao Andrew. Porque ele é o chefe do laboratório do sono de Harvard. Não, é da Filadélfia. Da Filadélfia, né? É, o Andrew Alman? É o outro Andrew. Outro Andrew. Esse é o Wickman. Então tá é o Wickman, desculpa. O Andrew, ele é o técnico do laboratório do Schwab que faz as imagens. E ele sempre mostra, tem tipo um chifrinho, um corno, que é a gordura da parede lateral. Ela é uma das que também mais altera, não só a língua. Então, quando você tem muita gordura na parede lateral, às vezes você está vendo uma anatomia que não é a real. Você pode estar vendo uma amígdala que está uma amígdala grande, grau 3, 4. Sendo empurrada, né? Exatamente, que faz o cirurgião dentro de nós, né, que vê uma amígdala grau 3 e fala, ai, tá vamos coçando lá, a mão. vamos lá, tá pede me pra pedindo, sair. pede pra Isso sair, é muita né? verdade. Mas não é. Quando o paciente perde 5, 10 quilos, aquela amígdala já volta, já muda, aquele pilar posterior que parecia um pilarzão, né, que tava pedindo também para você soltar, aquela musculatura palato-faríngea já dá uma esmanecida. Então, e outra que dessa medicina que eu tenho praticado, e isso me ajuda muito no interior, talvez mais de 15 anos que eu tô no interior, né, e agora que tô começando a atender aqui de novo, você vê o comprometimento do paciente com o tratamento. A apneia obstrutiva do sono não é uma doença que é um ponto e curou para sempre. E isso a gente, como cirurgião, às vezes a gente erra muito, né, Gui? Você vai melhorar agora, mas daqui 5 anos eu não sei, daqui 2 anos eu não sei. Exato. Então você vai voltar comigo. O paciente do CPAP, eu não vejo tanta diferença. Você vai ter a solução, mas você vai ter várias coisas que vão mudar na tua vida. Você vai voltar 2, 5 anos. A apneia obstrutiva do sono é uma doença crônica. E eu acho importante você estar falando, porque às vezes chegam pacientes que dizem assim, doutor, eu operei 10 anos atrás, voltei a arrancar e a cirurgia não funcionou. Não é questão de funcionar ou não. Se durante tantos anos funcionou, a gente precisa lembrar que é uma doença crônica e que 10 anos hoje você é outra pessoa. É que a gente tem... E aí vem, porque a gente não vê a importância que o sono tem. Exato. Se você está num tratamento de diabetes e a tua hemoglobina glicada não baixou de 6, mas ela está em 5,2, já não é uma melhora? Por que quando a gente vai falar de cirurgia, a gente não vê isso, né? Então, aí um outro grupo que tem lá da PEN, que é da cirurgia, que é do Dr. Raj, o Raj Dedi, eles estão fazendo aquela DISE-FOP, que é uma sonoendoscopia para medir a colapsabilidade da garganta. E eles estão trabalhando muito na ideia de que o trabalho do cirurgião do sono é drop the FOP, né? Então, é a gente baixar a colapsabilidade, a pressão que faz essa garganta fechar. Hoje eu enxergo meu trabalho como esse. E muitas vezes o paciente obeso há muito tempo, eu tenho uma impressão que às vezes aquela musculatura ela não vai responder mais. E aí o trabalho deles, teve um outro trabalho nessa de medir a FOP, que quando o paciente usa CPAP, a pressão lá, o P95 do CPAP, dá uma ideia
da resposta cirúrgica que esse paciente vai ter. Então, paciente obeso quer operar, veio me procurar pensando em cirurgia. Eu vou falar, olha, você tem risco aqui, nesse peso dá ou não dá. Então, vou dizer que o corte está ali 30, 32 e muito do metabolismo, de quem é. Eu sou a maníaca de pedir ecocardio, os cardiologistas falam, nossa, você pede mais ecocardio que a gente mesmo. Eu falo, não, mas eu duvido que com esse grau de apneia, com esse tanto desse T90, eu pego o hipnograma, quando vejo que ele vai vendo, eu falei, meu Deus, esse coração tá musculoso, eu quero ver. E eu vou muito por isso. Então, quando eu tenho um paciente que parece que a coisa começou há pouco tempo, eu vou investir nesse tratamento cirúrgico. Quando eu acho que a alteração já está muito instalada, há muito tempo, já tem alteração de remodelamento cardíaco no eco, o metabolismo dele está todo alterado, a vitamina D dele está baixa, a ferritina dele está alta, o fígado dele já está com TGO, TGP, tudo meio sambandão, aquela esteatose hepática grau 2, esse paciente não vai responder bem a uma cirurgia, gente. Vamos para o CPAP primeiro. Olha a questão clínica dele, né, que é ampla. Vamos para o CPAP primeiro. Se você só vai para o CPAP primeiro que você pode se apaixonar. Eu falo, você pode se surpreender, né? E quando você vai para o CPAP, você vai me dar uma ideia de se o teu músculo, se a tua garganta, ela é uma boa responsiva ou não. E eles estão aceitando isso, sabe? Eu não estou fazendo pesquisa com isso. Claro. Isso é uma coisa que é da pesquisa lá do Raj Dedhia, lá da PEN, que eu estou trazendo para a minha prática e funciona muito bem. E é engraçado, esses pacientes, tem alguns que são jovens, obesos leves, aí 32, GMC, mas eles parecem que eles já vêm com o pé da inflamação lá em cima. E às vezes ele não quer, eu falo, então a gente vai ficar entre o CPAP, aparelho intraoral, você vai tentar perder peso. Esse é o paciente que eu tenho oferecido o Mounjaro. Interessante, porque a gente veio daqueles estudos, né, mostrando a relação matemática da perda de peso com a alteração no IH, né? Então, a gente veio aquele primeiro estudo clássico de 10% de perda de peso, uma 26%. Redução 26,6% no índice de apneia e hipopneia. E hoje, né, eu sou uma pessoa que, na minha tese de doutorado, eu precisei ler alguns outros parâmetros. A gente hoje começa a entender que o IH é uma métrica muito importante, mas não é única para determinar a gravidade da doença, porque as doenças se apresentam de forma diferente. Ok. E aí vem essa questão hoje que a gente está vendo que fenômenos como carga hipóxica, por exemplo, tempo de saturação menor que 90%, tudo isso... O T90 entrou na minha vida no mestrado vendo pressão arterial. Alguns anos atrás, né? Já estava levando isso. Então, hoje a gente está vendo que, por exemplo, esses estudos precisam chegar nesse fenômeno da obesidade, né? Porque a carga hipóxica hoje é um marcador inflamatório, um marcador de gravidade de apneia e de risco cardiovascular extremamente importante. Saiu uma meta-análise recente, assim, mês passado, falando sobre a carga hipóxica como um marcador super importante de risco cardiovascular. Então, assim, o quanto que nós estamos aqui ainda caminhando para entender, né? E esses estudos, eles foram muito importantes, o pioneirismo disso, mas que esse caminho ainda precisa ser melhor traçado, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas eu acho assim, quando você não... Eu adoro isso, como o Jorge falou, eu me sinto super abençoada, porque eu posso oferecer um leque enorme, e eu tento sempre tirar... essa coisa, não, se não quer operar comigo, vai operar com o outro. Tudo bem. Se não quer perder peso comigo, melhor, vai para endócrino. Agora eu também não vou falar que eu não consigo fazer nada. Esses dias foi engraçado você falar isso, vai operar com o outro, que chegou um paciente, né, que eu fui a primeira pessoa que ele passou, aí indiquei a cirurgia tal, ele falou, tá bom, mas eu queria mais uma opinião. Eu falei, tá bom, vou te dar então, vai com esse ou esse. Tudo bem? Escolhe um desses 3 e passa, porque eu tenho certeza que você vai estar muito bem orientado. Porque também dá um medo de a gente falar, procura outro especialista, e não é um especialista com a visão que a gente tem da apneia do sono. E acaba que ele vai para um caminho que não é legal, né? E assim, uma das coisas, mudando total o papo, assim, mas falando de técnicas, né? O Guilherme, esses dias eu coloquei ele numa panela de fritando, né? Eu coloquei ele na fritadeira, eu acho mesmo. Foi um teste. Porque assim, a gente vai falar do uso de tecnologias, né? Então, quando eu fiz um curso ano passado, eu investi em tecnologias para conseguir aumentar esse leque, né? Tanto de laser, com o uso de fotona, que pro obeso, nós concordamos que está totalmente 100%. fora, 100%. Então, e isso a gente vê
né? Então, quando a gente fala de tecnologia, de indicar, a picaretagem rola solta, Muito. né? Então, Nossa, assim, direto. o que a gente tá vendo aí de pacientes, às vezes, obeso, querendo fazer fotona, e aí, Chega muito tipo, no consultório pra a mim. gente quase desmaia, e isso tranquilo. Mas o outro, que é outra tecnologia que eu fui investir, foi na cirurgia robótica. E na robótica, o robô ele é muito diferencial para nós cirurgiões para dar acesso à base de língua, que é uma coisa extremamente comum no obeso. E aí, De difícil acesso, tecnicamente de difícil acesso e difícil da gente medir se é o melhor resultado. Então, muita gente vem batendo na gente, mas você não vai curar. Tá, mas esse paciente, eu não tô mentindo para ele. Ele não quer usar o CPAP. Ele é obeso e ele tá em tratamento, mas não alcançou. Então, eu tô proibida de colocar ele com uma tecnologia diferente só porque ela custa? Essa conversa, ela precisa ser sempre clara com o paciente. É um acordo muito Mas bem eu acho que Tem a que gente jogar na mão do organizado, paciente, ser bem né? sincero e falar, ó, Ele é o isso. protagonista. É, lógico. Ele é o tem que entender por que protagonista. você tá indicando e qual que é a opção, né? E também dá algumas possibilidades para ele, ó, plano A, B, C. E você sabe que assim... Isso é importante, Isso que eu né? acho. Tipo, porque senão ele vai- Dentro da cirurgia pro obeso, eu acho que talvez a cirurgia robótica aumente um pouquinho a chance. Mas, de novo, eu vou voltar para a clínica daquele paciente, eu vou olhar ele como um todo, eu vou olhar o coraçãozinho, vai fazer o testezinho do CPAP pra gente ter uma ideia dessa Até garganta. da pressão é bom, o P95 vai mostrar pra gente se tem uma melhor chance de resposta. Se ele é Ou aquele faz uma paciente DISE, uma bom, FOP. DISE eu não faço, né? Então, as coisas que a gente... Eu tô tão boazinha hoje, mas eu não sou santa. Então, olha revelações. A DISE eu não me... Não se convenceu. Ainda não me convenceu. Eu acredito numa coisa mais fisiológica do que anatômica estanque ali, né? Até porque é muito examinador dependente. Tem que entrar É, nesse... exato, Total. nesse influência. Na verdade, eu acho que anestesista dependente Também, total. total. Não, eu e- não acredito. E vocês tanto. falando dessa questão de indicação que o Gui disse, olha, conversa com outros 3 colegas, aí eu vou fazer um testemunho pessoal, porque de nós 3 otorrinos, eu não opero, sou o único aqui que não opera. E eu recebo muitos pacientes indicados exatamente nesse perfil. Porque como eu não opero, às vezes outros colegas otorrinos que o paciente está inseguro, está ali, não sei. Então o otorrino fala com o George porque ele não tem esse viés, talvez cirúrgico, essa influência, né? E aí eu digo, não, eu acho que essa cirurgia vai ter muito benefício para você, né? Porque eu não execute a cirurgia, que eu não acredite na cirurgia como uma proposta terapêutica interessante, né? Então, assim, a gente avalia e vê toda a situação. Então, eu acho, assim, que a gente precisa dar uma resposta para o paciente, lembrando que eu posso ter o tratamento mais efetivo. Se o meu paciente não faz, eu não estou fazendo nada por ele. Eu não estou fazendo nada. Então, assim, Perfeito. a gente Assim, precisa equilibrar essa balança. Não é nem ali, nem aqui. Exato, E equilíbrio, gente. Tá, o paciente... Não é céu como e terra. Que ele tá ali quase, tá um obeso ali em torno do MC de 30, mas tá saudável. É esse que eu super preciso investir em tratar a apneia, porque se ele dorme bem, ele escolhe melhor a comida, ele faz melhor a atividade física, eu tiro ele da obesidade. Exato. Agora, a gente não tomar essa posição, e eu acho que a gente, otorrino, realmente, outra coisa, além de defender o sono acima de todos, eu acho que a gente nós somos os caras para tratar a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, quem é especialista em via aérea superior? A doença acontece aonde? Pelo menos tem que passar por nós, né? E eu acho que é legal que a gente tem outros profissionais do sono escutando a gente. Eu acho que vale a pena, às vezes, pede uma avaliação da via aérea superior. Até pra você saber se ela está preparada para receber um CPAP, eu já entendeu? tô ficando... Eu sempre digo em aula, Mas é porque, importante isso no daí. mínimo, uma Não vai perder o avaliação... paciente, entendeu? É importante Uma fazer. avaliação da via aérea superior com uma nasofibrilaringoscopia. Esse é o mínimo. É o mínimo. Toda aula, eu coloco este exame e eu digo para os outros colegas, olha, é um exame que convênio cobre tudo. Peça sempre, porque a gente conta tanta surpresa. A gente Sim, que faz sim. o exame, a gente conta tanta surpresa. E é um exame tão simples e que nos dá tanta informação. Assim, Todo vamos paciente falar tem de que insônia fazer. né? Então, o paciente, às vezes, jovem lá, que tem um monte de despertarzinho, tá acordando mais cansadinho. Tinha um baita desvio de septo, ninguém foi lá. E é uma cirurgia fácil. Uma cirurgia fácil. Eu tive você um vai paciente lá, essa semana, a mesma melhora coisa. a qualidade de vida da E pessoa fica dou uma dica boa. aos colegas de outra especialidade que não otorrinos, conversa com a gente otorrino. Ninguém vai roubar seu paciente, entendeu? Fala assim, Guilherme, tô com um paciente, você vê a via aérea dele pra mim, por favor? A gente vai ver com o maior prazer, te dar o feedback, o paciente vai ficar mais acolhido, com um diagnóstico mais preciso e vai te amar. Eu digo assim, no mínimo, pede, solicita a NAS, porque você vai solicitar, mínimo. vai lá fazer, Mínimo. no mínimo faça isso, no mínimo, né?
Você não vai se arrepender. E aí, às vezes, outros colegas já, então tem que fazer a tomografia de seios da face, porque eles não vão fazer nada. Cara, eu gosto de ver o dinâmico, mas pode ser. O que você tem que entender é que tá todo mundo trabalhando junto. Precisa e eu ser acho visto, que isso né? é importante. Eu não vou fazer o papel da nutricionista, mas eu tenho que orientar o paciente. Eu não acho que um DPOC, um paciente tabagista ou que tem uma hipoventilação da obesidade, né? É o pneumo que tem que acompanhar. Então, né, um paciente com doença neuromuscular, ele vai ter que ter o pneumo para chamar de seu, porque você não vai dar conta daquilo. A medicina então, do assim, sono... não precisa ter esse medo. E eu acho assim, que eu falo que é a nossa alegria. Nós três somos amigos, a gente já se conhece de outras... A gente discute casos. A gente discute caso e tudo, mas... E a gente tem a sorte de ter alguns outros colegas, mas a maioria do nosso time de amigos do sono ainda somos nós mesmos, né? Se a gente for ver, a gente ainda tá entre nós mesmos que compartilha dessa visão. Então, eu não sei se a gente tá numa bolha ou se... Fica a dúvida. Por favor, tirem essa dúvida. Venham neurologistas, venham mais aqui psiquiatras, o espaço tá aberto, pneu, divide a bucha. Fono. Por favor, eu não quero ficar sozinha aqui. Gente, nossa, a gente conversaria aqui horas. Eu acho sensacional esse papo, super fluiu. A gente nem seguiu o roteiro, ok? Nem seguiu o roteiro, porque foi uma conversa. Quando que eu falo, tá? E eu gosto assim, né? E aí, Carol, a gente tem uma perguntinha sempre surpresa do Gui. A gente deixa exatamente pro final, né? Mas assim, eu já quero te agradecer, porque eu acho que você provocou. Essa foi a melhor palavra. Você trouxe uma provocação, trouxe muito conteúdo, mas colocou dúvidas aí em quem os profissionais que vão ouvir esse podcast vão refletir sobre sua prática, e isso não tem preço. Eu acho que eu acho que esse foi o grande ensino da sua tese. Eu acho que esse é o grande ensino da sua trajetória como otorrino e médica do sono, né? Então, eu estou muito agradecido de você ter aceitado o convite, estar com a gente. E eu queria que você aproveitasse esse espaço e dissesse como as pessoas te encontram para consultas, para aulas, para eventos. Você, assim, no meio científico, a gente não precisa nem dizer, porque a Carol está em todos os eventos e não é só aqui no Brasil. Então, você é super convidada, mas quero passar numa consulta com a doutora Carol, quero convidar a Carol para dar uma palestra na minha empresa, na faculdade, alguma coisa assim, onde as pessoas te encontram. Até no Japão, se quiser. No Japão, fazer Japão eu ainda não fui. Não foi, gente, né? no Oriente eu tô bem fraquinho. Mas vai estrear ainda, Era pra eu estar indo pra Singapura, mas não ganhamos patrocínio. Gente, então, assim, ó, pelo amor de Deus. Por favor, isso aí. Eu levo o Jorge e o Gui comigo. Então, assim, o @médica do sono, eu acho que é uma marca bem fácil do Instagram, que fica bem fácil pra vocês acharem. E no Google mesmo, se você coloca www.medicadosono.com.br, vai cair na minha página, que é uma landing page, basicamente, que vai atrair. Eu atendo em Cascavel, faço telemedicina, né? E atendo aqui na Clínica Pedro Andrade, na Avenida Brasil, uma vez ao mês, tá? Para palestra, essas coisas, realmente é mais fácil. Eu acho que esses canais, dá o telefone, eu acho, vocês procuram no Insta, na rede social, vocês vão falar com a Luana, que é minha super mega secretária, administradora da clínica, que ela ajeita tudo certinho para fazer palestra, esses convites e agendar as consultas também. Não, e sigam @médica do sono, porque sempre tem muito conteúdo lá, né? Então, eu tenho que melhorar, eu vou melhorando, não, gente. Você tá produzindo bastante, e você tem cursos também, né, Carol? Tem o curso Sono e Obesidade. Tem o curso que é Sono e Obesidade sob medida. Perfeito. Na verdade, é sono e peso sob medida, porque a gente fica muito na obesidade, mas o controle todo de peso, né? Exato. Então, que legal. a gente tem esse curso. Qual o público-alvo do curso? É profissionais da área de saúde, Gui, justo para tirar essa coisa. Tem médicos, né? Então, eu abri o carrinho e fechei, eu tô para abrir o carrinho de novo, vou deixar aberto direto, porque eu fiz a primeira leva do curso, acabou sendo um curso mais íntimo. A gente tinha reunião toda semana e tinha médico, tinha bioquímica, farmacêutica bioquímica, tinha biomédica, psicólogo. Que legal. Fui fonoaudióloga, foi assim, bem um público, e como bem a gente, amplo, né? Bem amplo, e as discussões fugiram muito do que eu achava até que ia ter. E então, assim, é para profissionais da área de saúde, né, aberto, é um curso que a gente vai abordar desde essa parte do sono,
Uma parte que eu acho super importante que a gente esquece, que é essa questão do atendimento de pessoal, né? Quais são as estratégias para você fazer adesão aos tratamentos, tá? Que tanto são doenças influencia crônicas. muito na prática do profissional, né? Muito, né? Também tem ferramentas práticas para aprender polissonografia, algumas coisas. Tá tudo assim, um pouquinho básico, né? Um curso aí que vai ter em 20 horas ali de gravado para eles terem uma ideia. Vai abrir o carrinho, vai seguindo na @médica do sono, que vai estar, quando pompar, eu aviso por ali. Perfeito, vamos para a pergunta. Surpresa, momento de tensão. Bom, mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente, que eles não podem dormir sem essa. Gente, vocês não podem dormir sem apreciar o momento e as escolhas de vocês. Se você não dormir, não valorizar o seu sono, você não vai estar fazendo uma escolha direita das suas atividades no dia seguinte e muito menos do que você vai se alimentar. E aí você pode ser vítima dos pacientes que a gente estava falando aqui. Que perfeito. Certo? Que perfeito. Você está vivendo esse momento, né, Carol? Assim, de refletir sobre isso, a gente conversa bastante. Carol, foi espetacular. Estou, assim, encantado com o nosso episódio. Então, vou te agradecer aqui. A gente fica por aqui em mais esse episódio. Então, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @durmacomeçapodcast, no YouTube. Dê like, compartilhe essa mensagem, né? Porque é super importante para engajar nosso vídeo. E a gente se vê num próximo episódio com mais um tema sensacional relacionando sono, saúde e tudo isso que a gente precisa para mudar o nosso estilo de vida. Então, siga com a gente no Durma Com Essa Podcast. Obrigado. Até mais.